Bom dia, galerinha do segundo ano, dando continuidade à nossa aula 35 e 36. Hoje a gente vai dar uma olhadinha em uma coisa interessante que é chamada revolução. A gente percebe que existem revoluções ao longo do tempo, qual foi o seu papel que ela teve, o que foi que ela trouxe de interessante. Mas a gente vai destacar aqui em especial duas. Uma que foi industrial e a outra que foi francesa. Mas por que é importante a gente entender isso daí? Porque a gente começar a olhar revoluções com esse olhar histórico, a gente vai entender qual é o papel que a sociologia passa a ter a partir daí. Então, na Revolução Industrial, a gente vai ter como característica, separou meios de produção de trabalho, ampliou a desigualdade social e econômica. Então, a gente percebe que com a Revolução Industrial, hoje nós temos os mais ricos e os mais pobres. Temos aquele que tem de mais e aquele que tem de menos. Então, a gente percebe que a Revolução Industrial, praticamente, ela criou esse grande abismo, tá? Mas lembrando que ela foi uma revolução. E a gente percebe o que foi que essa revolução trouxe, ou de positivo ou de negativo, para a sociedade. Mas se te dá uma olhadinha interessante, essa desigualdade social e econômica perdura até hoje. Então a gente percebe que a Revolução Industrial foi um grande salto, foi uma grande mudança para uma época, para uma história, mas ela trouxe desigualdade, tá? A classe operária vive em situação de miséria. Então você começa a observar. Você começou a fazer a Revolução Industrial, ela se desenvolveu, só que você precisava de mão de obra, uma mão de obra barata. Então esse indivíduo que tinha mão de obra, que era a classe operária, foi o que aconteceu aqui com ela, levou à miséria, tá? E o que foi que ela transformou a Revolução Industrial? Foi a economia. Então a gente percebe, a Revolução Industrial é interessante, ela foi um grande salto, tá? De qualidade, só que, infelizmente, economicamente falando, ela não contribuiu, porque ela criou esse grande abismo que nós percebemos nos dias de hoje, que existe aquele que detém de um poder econômico maior e ele acaba fazendo com que aquelas pessoas que não têm ficam abaixo da margem da sociedade, ficam praticamente esquecidas e sofrem todas as consequências. Um exemplo que a gente vê hoje, nesse momento que a gente está vendo essa experiência aí de pandemia, é você ir para uma fila de um banco, por exemplo, ali no centro, aqui em Imperatriz, na Caixa Econômica, a gente vê uma gama de pessoas ali procurando um valor X muito alto, que é R$600, se a gente for imaginar aonde é que isso vai ajudar o indivíduo. Exemplo, que tem 3 filhos, que tem a família para cuidar e ele não está podendo trabalhar. Se a gente observar isso daí, foi se construindo ao longo do quê? Graças à Revolução Industrial, porque o objetivo dela, e dentro dessa dimensão aqui surge o capitalismo, que a preocupação maior não é pelo aquilo que você é como pessoa, não, se você é inteligente, se você é isso ou aquilo. Ela começa a te perguntar se você tem alguma coisa, se você tem algum poder aquisitivo ou um poder econômico. Então a gente percebe que a sociedade começa a mudar porque você está valendo pelo aquilo que você tem, não pelo aquilo que você é como pessoa. Então isso foi a Revolução Industrial. Quando a gente fala da Revolução Francesa, qual é o objetivo dela? Ela surge, tá, uma revolta ali da população, ela quer mudar um sistema de governo absolutista. As pessoas cansaram, não suportavam mais ter aquela figura daquele rei absoluto que determinava regras e normas naquele espaço. Então essa revolução surge com esse intuito. Ela vai estabelecer quem? A burguesia dentro da condição política, ou seja, não é mais o rei, não é mais aquele indivíduo que está lá naquela realidade, mas aquele burguês, aquele que detém de um poder econômico. As classes trabalhadoras foram excluídas da participação política institucional. Então a gente percebe que ela exclui um grupo de pessoas que não vão participar com o direito de determinar, de fazer alguma escolha, apesar que foi a população que se mobilizou, que saiu, mas infelizmente ela não tem essa participação política. E o que ela vai transformar a Revolução Francesa? Principalmente a política. Então a gente percebe, temos uma Revolução Industrial, ela muda uma economia, temos uma Revolução Francesa que ela vai mudar a política. Então a gente percebe duas dimensões interessantes, economia e política. Se a gente observar, se elas trabalharem, tá, no mesmo patamar, quem tem a ganhar com isso daí é a população. Mas a gente começa a olhar hoje, você começa a observar, principalmente para a nossa realidade aqui no Brasil, começa a se perguntar, economicamente, como é que o Brasil está hoje? Politicamente, como é que o Brasil está? Economicamente, a gente percebe que, se fosse para o governo ajudar de verdade, então imagina, se hoje você sai aqui da sua casa, você vai em determinado local, se você comprar uma balinha, um bombonzinho qualquer, ali é embutido uma quantidade de imposto. Então imagina, todo o imposto que foi arrecadado nesse praticamente quase 6 meses do ano de 2020, você acha que esses R$600 é suficiente para um pai de família, para uma mãe de família, ou para uma mãe solteira, para ela sobreviver? Porque é interessante, esse dinheiro nada mais é do que uma miséria, uma migalha que é te oferecida, e as pessoas se iludem, tá? Imaginando que isso daí é uma ajuda, não é, gente, porque
o que foi arrecadado nesses 6 meses, isso daí não é nada. E às vezes é colocado isso daí porque é uma situação que ninguém imaginava. É uma situação em que as pessoas estão precisando de um auxílio porque ninguém está trabalhando. E se as pessoas não estão trabalhando, elas têm que sobreviver. E a forma que foi encontrada, que o governo pensou, imaginou, porque está em lei isso daí, isso não foi algo que surgiu aí de uma forma milagrosa, não. Existe numa lei num momento como esse, está de dificuldade em relação, principalmente à questão da pandemia. Então foi colocada essa forma daí para uma ajuda. Aí você vê os comentários, é interessante, eu estava vendo ontem, aquele Paulo Guedes queria tirar os 600 e colocar 200. Durante 2, 3 meses, não importa. Agora você imagina, R$600, que não é nada, imagine R$200. Quem é que vai sobreviver? Então a gente percebe, quando eu olho para a Revolução Industrial e começo a olhar para uma francesa, que na outra é a política, vamos imaginar, a política no Brasil é interessante. Hoje nós temos mais de 30 legendas aí de partidos no Brasil, são 30. E quando chega o mês de outubro, em 4 anos, você tem que escolher uma legenda, um partido A, B, C ou D, para tentar mudar uma realidade. E você percebe que no Brasil, infelizmente, isso não aconteceu. Já se passaram desde a direta já, da década de 80 até hoje, são praticamente mais de 30 anos, tá? Em que as pessoas estão nessa expectativa de uma mudança política no Brasil, mas infelizmente até hoje não aconteceu. E é interessante, quando você fala de Revolução Industrial e Revolução Francesa, o que elas vão levar, tá? Todas as duas levaram a revolta. Podem observar, todas as duas, porque houve uma insatisfação de alguém, de um grupo, ficou insatisfeito, porque a partir da Revolução Francesa Industrial vai produzir reflexão. As pessoas começaram a pensar, bom, a indústria está aí, o poder absolutista caiu, e o que está favorecendo para a gente? Onde é que está melhorando a vida de um povo? E as pessoas começaram a partir daí refletir, e isso fez com que a sociologia que nós conhecemos hoje, ela surja. Então a gente percebe, as revoluções, elas contribuem de uma forma direta para esse aparecimento dessa nova ciência chamada sociologia. Só que é interessante, qual foi o primeiro momento que ela teve? Ela foi envolvida no início nas disputas entre classes e objetivando, ou seja, ela começou a olhar para uma classe A e classe B, o que ela estava reivindicando, o que ela estava querendo, ela começou a observar e levou para 2 momentos importantes, manter ou alterar o fundamento de uma sociedade. Vamos imaginar, se a gente for olhar para a Revolução Industrial agora, que ela mexeu na economia, será que a gente deve manter ou alterar a forma que a economia hoje está acontecendo no mundo todo? Porque se a gente falar de economia, existe uma pequena quantidade de pessoas que têm um grande poder aquisitivo nas mãos e uma grande maioria que não tem esse poder aquisitivo. E quando você olha hoje, aí você começa a perceber aquelas pessoas que trabalham, que não podem porque seu local de trabalho está fechado por uma situação A, B, C ou D, e a pandemia é esse exemplo para nós. Mas se você andar aqui no centro de Imperatriz, você vai perceber alguns comércios funcionando. Pode ter um bloqueio lá na frente, uma dimensão de fila. E a gente percebe aí no meio de comunicação, o questionamento maior é esse. Ou você vai para a rua trabalhar ou você fica em casa. Um exemplo, para quem está trabalhando hoje, ninguém quer ficar em casa porque você não está recebendo financeiramente. E todo final de mês a conta está chegando e você precisa pagar isso daí. Se isso não acontece, você vai fazer o quê? Você acaba indo para o trabalho, você pode sofrer algum nesse processo de você ir. Você pode, sem imaginar, estar prejudicando outras pessoas. Tem muitos relatos que nós vemos aí de pessoas que começaram a ir para o mercado de trabalho porque necessitavam trabalhar. Quando foi para casa, as pessoas que estavam em casa, as mais velhas principalmente, estavam se cuidando, não estavam saindo, estavam evitando. E por um descuido foram contaminadas dentro de casa. Se foi contaminado dentro de casa, veio de onde? Com certeza veio de fora, que faltou esse cuidado, essa preocupação. Então a gente percebe economicamente, a gente poderia mudar a situação do Brasil se quisesse fazer alguma coisa que pudesse ajudar essa grande maioria aí, que está nessas filas aí por várias e várias horas, para quando chegar no seu momento receber R$600, imagine que ele tem que fazer um sorteio para saber o que ele vai pagar primeiro, porque as contas estão chegando, você tem água, você tem luz, se você tiver internet também tem que pagar, e aí? Só que você não vive só de água e de luz, você precisa se alimentar, e se você não se alimenta, tiver as consequências, pessoas que começam a passar mal, e infelizmente, algumas acabam andando para o mundo da criminalidade e acabam até roubando o supermercado, daí se segue, porque o desespero leva a isso. Quando você fala da Revolução Francesa, que ela deu uma concepção política, vamos olhar para a política no Brasil. Você, como eu coloquei, nós temos 30 legendas aí para você escolher. Mas se alguma estivesse preocupada em mudar a realidade do Brasil, com certeza estaria melhor, porque
Se a gente for imaginar, existe estado no Brasil equivalente a um país na Europa. Então a gente vê uma dimensão territorial muito grande no Brasil, extensão dessa daí que, se quisesse, pudesse melhorar, a gente poderia fazer muita coisa. Recursos nós temos, seja mineral, seja vegetal, e isso daí poderia ser aplicado de uma forma a ajudar os indivíduos. Vamos imaginar, no caso, vocês do segundo ano que estão se aproximando do terceiro, foi uma votação aí, nós tivemos uma votação aí, se o Enem é adiado ou não é adiado. Por enquanto, 30 dias, queriam colocar, pode ser até 60. Então vamos imaginar, você que está aqui no ArtSeb tem todas as possibilidades de você ter a sua aula online, de você estudar em casa. Vamos para aquela pessoa que está na zona rural. É um aluno de segundo que está chegando ao terceiro ano que vem. A gente percebe, existe uma grande diferença entre vocês? Você tem a possibilidade aqui de você ter tudo isso, aquele que não tem. Será que existe uma diferença aí no momento em que você vai fazer essa prova do Enem? Será que existe essa separação muito grande? Então as pessoas começaram a reivindicar isso daí, porque não tem acesso, nem à internet. Então é uma coisa a se pensar. Então imagina como é interessante, sempre já falei para vocês, o Enem, se você for avaliar, de cada 10 escolas que fazem o Enem, só uma é pública que consegue ingressar dentro de uma universidade. Então se você tem 10 escolas, e dessas 10, só uma pública ingressa por esse processo do Enem, a pergunta fundamental é, o Enem foi feito para quem? Na minha época, quando eu estudava, era interessante que você não tinha primeiro ano, nem segundo, nem terceiro, você tinha CH, CB e CE. Quando chegava no terceiro ano, a gente não chamava de terceiro ano, chamava de convênio. Aí você fazia sua prova específica. Exemplo, se eu sou de humanas, então eu sabia que eu podia fazer psicologia, língua portuguesa, da economia, daí se segue. Se eu fosse da área biológica, eu sabia que eu poderia ser enfermeiro, podia ser médico. Então você começa a perceber, e se eu era de exatas? Engenheiro, eu era arquiteto, então você era preparado nos 3 anos, para quando chegasse o vestibular, você automaticamente se preparava, porque a prova era específica, você fazia a sua prova, você ingressava para aquilo que você queria. Então o modelo que nós temos hoje, o Enem, você tem uma pontuação X que te leva à universidade para o curso que você deseja. Na minha época era muito mais difícil, porque você tinha que ralar. Você não tinha a internet que você tem hoje, você não tinha esse acesso. Então era biblioteca e era estudar em casa. Então era muito mais desafiador. Então hoje nós temos todos os recursos para a gente ter uma aprendizagem muito melhorada, para a gente conseguir ingressar em determinado segmento. Então é importante você perceber 2 grandes revoluções, tá? No contexto histórico. Mas todas as duas, tanto a industrial quanto a francesa, uma que trouxe para a economia uma transformação, uma segunda que trouxe a política como transformação, e nesse processo ambas geraram revoltas. Então a gente percebe que nessas revoltas só surgiram para quê? Com o intuito de tentar entender por que isso foi criado e esse abismo apareceu. E acima de tudo é tentar entender se mantém ou altera os fundamentos que nós temos de sociedade hoje. Será que a gente aceita a sociedade do jeito que ela está? Não só aqui no Brasil, mas pelo mundo afora? Será que a forma que o governo aparece nesses países, principalmente aqui no nosso, numa concepção democrática, será que está sendo válido esse momento político no Brasil e econômico? Porque para quem é deputado, para quem é senador, seja quem for, ele não está preocupado de ir para uma fila do SUS hoje se estiver doente. Porque ele tem o melhor médico, tem o melhor hospital. E aquele que está lá sofrendo agora dentro de um hospital, ele não tem essa possibilidade. Então é aquilo que foi tirado, porque a saúde tem que ser uma das prioridades. E isso que está acontecendo hoje, a gente tem que começar a observar que a gente precisa ter esse olhar, eu preciso me revoltar, e isso tem que produzir uma reflexão. E nessa reflexão surgiu a sociologia para tentar entender o que está acontecendo, e o nosso papel hoje, olhando a situação hoje da pandemia, que ela possa nos revoltar, para que a gente possa produzir uma reflexão para tentar entender se economicamente, politicamente, o Brasil está fazendo a coisa certa. Se está ou não está, depende do nosso ponto de vista, nosso olhar, nossa observação. Então, galera do segundo ano, aproveitem bastante esse momento, façam esse olhar dentro dessas revoltas, mas, acima de tudo, reflexão, galera. A gente precisa refletir, afinal de contas, se está valendo a pena a nossa economia e a nossa política no Brasil. Bons estudos, galera. Valeu e até a próxima.